A Comissão de Obras e Serviços Públicos do Legislativo se reuniu na manhã de segunda-feira, dia 9, para analisar 3 projetos de lei. 2 deles receberam parecer favorável. Um dos itens de autoria do vereador Leandro Dourado, do Mobiliza, determina que os pátios de veículos apreendidos funcionem também aos finais de semana e feriados. Além disso, a proposta disciplina a cobrança de diárias. Outro projeto que contou com o apoio da comissão é de autoria dos vereadores Edmilson Souza, do PSOL, e Carlos Veloso, do Novo. O item trata da implantação da faixa azul, exclusiva para motociclistas nas principais vias da cidade. Já um projeto que institui o programa Catraca Livre, que prevê gratuidade na tarifa de ônibus, recebeu parecer contrário.